Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. E hoje estou aqui com um cara que vai bugar a sua cabeça, assim como bugou a minha, o Ives Alejandro. Ives, obrigado aí pela nossa participação no nosso programa. Puta, é uma honra. A conversa com o Ives está sendo desejada há muito tempo, né, Ives? A gente está aqui há um tempão tentando marcar essa... E acabou dando esse encontro, dando esse match de agenda, aí a gente conseguiu se marcar. A culpa é minha, porque eu sou professor, então o professor tem uns horários meio estranhos, né? Então, Cara, imagina. Eu vou pedir para o Ives se apresentar aqui, mas antes disso, o Ives ele participou aí do Experts do Síndico Net junto comigo, é um dos professores. Ele fez também, se não me engano, foi o primeiro vídeo, né, sobre lançamentos Experts e tal. Isso. Vai lá no Síndico Net, dá uma olhada, um material incrível que a gente criou lá para falar um pouco sobre condomínio. Se não me engano, a gente falou um pouco do Caminho do Rei, não lembro direito o que foi que a gente falou. Foi bem bacana. Mas foi demais. Ives, conta pra gente, quem é você? Uau, essa é uma pergunta filosófica, quem é você, né? Você vai ficar um programa aqui inteiro. Você não vai começar, eu já fiquei bugado nisso aqui, você vai... Não, pra quem não me conhece, eu me chamo Ives Alejandro Munhoz, eu sou professor há 24 anos, pesquisador, sou filósofo, minha formação é em filosofia, tenho mestrado na área de ética, de educação ética, e sou membro do Núcleo de Ética e Felicidade dentro do Hospital das Clínicas, dentro da Faculdade de Medicina da USP, onde a gente faz lá estudos e pesquisas na área de ética e na área de felicidade. Então, professor, adora falar, adora conversar sobre assuntos e espero que a gente fale bastante sobre esse tipo de tema aqui, né? A gente vai bater um papo enorme aqui. Ô Ives, mercado de condomínio, acho que você já está aí mais do que... Você fez o Conexão, acho que 2019, né? 18, 19, não me lembro, foi antes da pandemia, acho que foi. Falou um pouco, aí a gente fez também depois o Experts lá, foi demais. Foi. Muito legal. E a gente tem aí um mercado, a gente estava até falando agora há pouco, que mercado enorme, sem tanta exploração, né? Eu acho que é uma coisa que pouco lugar você encontra um mercado tão inexplorado como o mercado de condomínio, né? E quando você vem aqui e fala assim, pessoal, que você é filósofo, tá? Aí vendo até ética, felicidade e tal, me explica um pouco como que a filosofia pode ajudar o mercado de condomínio? A filosofia em si, o que tem a ver ali com a questão condominial? Tá. Bom, primeiro que a filosofia ela é um pensamento profundo. Do quê? Do que você quiser. Você pode pensar profundamente o futebol, você pode pensar profundamente a política, a arte, e você pode pensar profundamente o comportamento humano. E dentro de todas as áreas da filosofia, que é esse pensamento profundo, não é um pensamento de senso comum, que é um pensamento mais ralo, mais superficial, que também é necessário para o dia a dia. Uhum. Ninguém vai ficar filosofando 24 horas por dia, seria absurdamente cansativo. A gente precisa do senso comum, mas a gente também precisa de uma profundidade no pensamento. E existe uma área dentro da filosofia, que é dela, que estuda o como viver bem, como ter uma boa vida, como estão o comportamento das pessoas nessa boa vida ou na vida, que é a ética. Então as pessoas às vezes têm um pensamento um pouco equivocado do que é ética, né? Mas ética, na raiz do termo lá atrás, no raiz grego, é como ter uma boa vida, como viver bem. Que ética eu devo ter para viver bem? Então, se a ética é como viver e o condomínio é o lugar, é o locus, é o ambiente onde eu moro, então é lógico que a ética, ela e o condomínio vão conversar, óbvio, com certeza. E esse negócio, a gente está até conversando, né, sobre o Christian Dunker, que
ele escreveu um livro, Mal-Estar, Sintoma, enfim, esqueci até o nome do livro, Entre Muros, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Eu comprei esse livro, tá super bacana de ler. Não, isso é demais. E ele falou sobre a lógica de condomínio. E quando você fala essa questão da ética, né? Quando você comenta da forma que você trouxe a ética viver bem é você viver bem em você, mas também viver bem com o outro. Exatamente. Ou seja, viver bem no coletivo. Isso. E aí trazendo isso um pouco para o que o Christian trouxe, né? Para quem não viu, procura aí a Lógica de Condomínio, Christian Dunker, é incrível. Tem um vídeo no YouTube que você vai ficar maluco. E aí quando traz essa questão um pouco mais próxima do que você fala, ele comenta aqui no Brasil que lá por 1970, 1973, começou a ser constituídos os condomínios como a gente vê hoje, né? Os condomínios começaram a isolar uma certa área para ter uma nova sociedade aonde você tem as coisas perfeitas. Ele faz até ele cria um tracejado ali com não sei se você já viu o filme de Alphaville, 1965, Alphaville é, na verdade, uma sociedade perfeita. Isso, é a busca de uma sociedade perfeita. Só que não podia se expressar felicidade lá dentro. Exatamente. Quando a gente olha para o condomínio, e nessa questão que o Christian traz, ele fala que os problemas começaram ali, porque você isola a sociedade, mas começa a trazer para dentro todos os problemas da sociedade de forma mais próxima. Isso. Quer dizer, a ética, na realidade, ele é uma forma inteligente de você ter uma boa vida, mas também respeitar a boa vida de um próximo. Isso tem tudo a ver com condomínio, né? Porque a ética vai trabalhar em duas dimensões. Uma dimensão individual, privada, da porta para dentro, de como ela vive, ou seja, o indivíduo ele tem uma ética, como ele vive, como ele cria os filhos, como ele se relaciona com o mundo. E existe uma outra coletiva, pública, né? Essa pública, ela é mais complexa, inclusive, porque ela requer que você tenha uma sabedoria para viver com os outros. A gente não é ensinado a viver com os outros, a gente não é ensinado a viver com qualidade com os outros, né? Então, o que significa viver com os outros? Que aspectos estão por trás, né? Que tipo de respeito, tolerância, cooperação, empatia, todas essas virtudes, o que elas estão em mim, eu tenho que aprendê-las, elas vêm com o tempo, como é que se faz isso? Então, essa ética, seja da vida privada, que as famílias fazem, também precisa ter uma outra ética que talvez as famílias andam não dando uma atenção adequada, que é uma ética para fora, para o coletivo, que é tão importante quanto. Porque eu não vivo só dentro das paredes da minha casa, eu vivo também no meio social. Nós somos seres sociais. Nós somos seres sociais por excelência. Tanto que se você isolar pessoas, como é o caso de prisões, aqui no Brasil nós não temos esse tipo de prisão, mas nos Estados Unidos você tem as prisões com isolamento, onde o cara fica 23 horas por dia sozinho, com 1 hora para ele sair para tomar um sol. Essas pessoas, elas desenvolvem transtornos mentais. Porque o teu cérebro, ele é faminto por se relacionar com outras pessoas. Claro que tem vezes que você quer ficar sozinho, você quer desligar o teu celular, sim. Assistir um filme, comer uma pizza. Isso não é ser solitário, isso é querer ficar de vez em quando sozinho. Eu mesmo trabalho, dou aula, falo com muita gente, então de final de semana às vezes eu quero ficar tranquilo. Offline. Isso é uma coisa. Agora, você ficar completamente blindado, isolado da convivência social, isso é muito, muito tóxico para a cabeça. Por quê? Porque nós fomos talhados, nossos antepassados foram talhados para viver em comunidades. Era importante viver em comunidade, porque a comunidade fazia com que você tivesse mais chance de sobrevivência, só que você, em compensação, você dependia das outras pessoas. E aí você precisa criar bons laços com essas pessoas para sobreviver bem. Né? Então essas foram as nossas comunidades da nossa evolução, né? As nossas primeiras comunidades africanas lá atrás eram comunidades de 20, 25 indivíduos que viviam em pró, então eles caçavam, a comida era dividida, eles miravam para um bem comum, né? Estavam ali numa ética de cooperação, de sobrevivência, e à medida que foi se aumentando o número de indivíduos, os laços, os vínculos começam a ficar menores. Então aí você tem que aprender a viver melhor, de maneira mais cooperativa, quando você tem uma comunidade. E um condomínio é uma comunidade. Muita gente esquece muito disso, né?
dessa questão da comunidade. Eu acho que são 2 pontos importantes. A questão de explicar que a ética é a questão de se viver bem. Eu acho que, para quem está nos assistindo aqui, essa mensagem que está passando da questão da ética, é muito importante se trabalhar isso no dia a dia, porque muitas pessoas elas entendem a ética com a questão de você ser honesto, se você ser uma pessoa que não tem proveito das coisas para você. Então essa transparência dessa palavra ética para as pessoas é muito importante para trabalhar no dia a dia nos condomínios, até para que eles consigam ser ali disseminadores dessa ideia que você está trazendo. Agora, esse ponto que você trouxe da ética, a gente estava conversando um pouquinho antes, você trouxe uma questão da ética que me trouxe uma curiosidade muito grande. Você me disse o seguinte, que você é cada vez mais ético, cada vez que você é mais sábio. Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu percebo que os melhores síndicos são aqueles que têm a maior capacidade técnica de estar próximo das pessoas e também de não depender da sua própria técnica. A gente conversou sobre isso. Aquele cara que ele sabe que ele precisa de um advogado para assessorar ele, um cara que precisa de um engenheiro para assessorar ele, e ele se desfaz daquela aquela intenção de ser o saber total, né? O cara que sabe de tudo. A sabedoria é uma coisa que as pessoas conhecem muito pouco, né? Eu tenho estudado já faz algum tempo a sabedoria, e a sabedoria é justamente aquele momento onde você junta vários componentes éticos, e aí eu vou dar um passo para trás. Didaticamente falando, existem vários tipos de ética. Existe uma ética, por exemplo, que chama ética deontológica. Esse é um termo técnico. Deon, do grego, significa dever. É a ética do dever. É aquela que o indivíduo fala assim, eu não vou parar em fila dupla no trânsito, porque é um dever meu eu não atrapalhar as pessoas que estão atrás de mim. Então, nela toca um sino, que é a ética do dever. É a ética do dever para as contas que eu pago, é a ética do dever para encher a geladeira para o filho ter o que comer, é a ética de ser um bom cidadão, do respeito. Então, essa é a ética do dever. Existe uma outra ética chamada ética utilitarista, que é a do número maior de pessoas para o bem-estar, que se trabalha muito em condomínio. Então, assim, nós vamos fazer uma votação. A maioria votou na construção de alguma coisa, ou na melhoria de algo. Então, o bem maior fala mais alto do que o meu desejo pessoal. O coletivo está acima do individual. E existe o terceiro, famoso, que é a ética das virtudes, que é essa que você comentou. A ética das virtudes, e aí eu preciso fazer uma diferenciação entre o que são valores e o que são virtudes. Valores, Alexandre, todas aquelas coisas que nos guiam durante a vida. Por exemplo, se você parar uma pessoa dentro do condomínio e perguntar para elas quais são as 5 coisas mais importantes da tua vida? Aí ele fala, primeiro tal coisa, minha família, tal coisa. Ele faz uma listinha. Se você pegar o morador do lado e perguntar para ele, quais são as 5 coisas mais importantes da tua vida? Ele vai fazer uma lista talvez um pouco diferente. Essa lista daquilo que é mais importante a gente chama de valores. Valores é aquilo que a gente defende, que a gente crê, que a gente acha que vale a pena a gente se colocar energia naquilo. Virtudes são esses valores, só que são valores a serviço do bem. São valores a serviço. Porque nem todos os valores são a serviço do bem. Alguns valores são só a serviço do indivíduo, por exemplo. Vou te dar um panorama bem dramático para você entender. Criminosos têm valores? Tem, só que não são valores para o coletivo, são valores para eles. Egoístas. A serviço dele. Quando ele rouba, quando ele assalta, quando ele furta, ele tá pensando nele, não está pensando no outro. Então ele tem valores, só que não são valores a serviço do bem. São valores a serviço dele. Né? O que são virtudes? São valores a serviço dos outros também. São valores a serviço do coletivo. Então, é o que você falou, honradez, cooperação, empatia, respeito, tolerância, justiça, cidadania, responsabilidade, gratidão. São valores, mas são valores a serviço do bem. Então, a gente deveria, como sociedade, e um condomínio deveria prezar
por uma vida virtuosa, ou seja, uma vida a serviço do bem, porque todos ganham. Exato. Esse que é o lance. Não, porque quando eu penso só em mim, eu penso na minha ética como viver, mas só para mim. Mas eu não moro sozinho, eu moro num coletivo. E é esse senso que falta um pouco. Só que isso não nos é ensinado, pelo menos por enquanto não nos é ensinado, né? A gente está num movimento, trabalhando num movimento para ensinar essas virtudes, porque elas não vêm necessariamente com a idade. Tem gente que passa a vida toda e não nutre as virtudes, nutre valores a serviço dela, né? Agora, quando eu nutro valores a serviço dos outros, as virtudes, é sensacional. Os políticos deveriam ser assim, né? Os professores deveriam ser assim, os médicos, os profissionais da área de saúde e os síndicos, a serviço do bem, e os moradores a serviço do bem, a serviço do coletivo, né? Então, é essa ética que a gente deveria estar, e vamos, né, colocar para dentro dos condomínios, para que a gente consiga fazer uma coisa mais robusta. E aí sim a gente vai estar falando de ética, e não aquela ética que as pessoas pensam que é o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Essa é uma visão equivocada da ética. De novo, ética é como viver. Ética das virtudes, como viver bem. É demais, né? Eu falei pra você que você ia bugar. Eu tô aqui, já tô... Me fala uma coisa. Existe alguma dica, existe alguma, sei lá, o que você pode dar de sugestão pro síndico para que ele consiga ali trabalhar essa ética de alguma forma? Eu acho que, por exemplo, você falando tudo que você disse agora, eu percebo que existe sim o coletivo todo prédio, que tem ali a dificuldade de entender a sua ética coletiva, enfim, entender a ética. Mas existe um problema que está mais próximo do síndico, que às vezes são os conselheiros. Às vezes os conselheiros eles também não têm a ética ali, eles estão ou por uma intenção própria ou numa decisão, eles querem sempre puxar para um lado deles. Isso acontece com frequência. A gente, infelizmente, vive uma situação dessa. Como que a gente pode trabalhar a questão de quebra dessa ética, de forma que, porque muitas vezes quando as pessoas estão com esse tipo de visão, você tenta levar outro tipo de discussão, existe um certo atrito ali, né? Então, é que aí tem uma coisa anterior, um passo para trás, que é a educação, né? Existe uma questão de educação também, né? Nós somos a nossa história que nos educou. Nós somos a época e nós somos a nossa história. O que é hoje é ético, pode ser que no passado não foi, pode ser que no passado foi, no futuro seja e hoje não é, enfim. A ética muda no tempo e muda no espaço. Tá. Então, por exemplo, o que é ético no Oriente Médio pode ser que não seja aqui. Então, às vezes a gente fala, nossa, mas aquelas pessoas usam aquela roupa, aquelas mulheres no Oriente Médio, em muitos países como o Paquistão, né, Arábia Saudita, usam burca e tal, né? Mas as pessoas não entendem que aquilo é para proteção da própria mulher. Porque Sim. quase não existem leis que as protejam. Então, olha que curioso. Então, se você fosse mulher e morasse naquela época, você ia querer usar burca. Porque você não tem nada que as proteja. Então, a ética ela muda no tempo e no espaço. Mas ela é história. Ela é história familiar, ela é história de quem nos educou. E quando a gente é educado para o coletivo, quando a gente é educado para o bem e para o bom, e isso interioriza, seja a profissão que você for, seja você for um programador, você for um vendedor, um gerente de loja ou um síndico, esse tá lá, tá dentro de você. Então, é possível mudar isso? Claro que é. Ainda bem que a gente não é destino pronto, né? A gente pode se moldar, a gente pode se modificar, mas precisa haver uma consciência de que quando você trabalha, e a gente trabalha, claro, por salário, óbvio, a gente entende isso, mas não é só isso que tá, porque existem profissionais que trabalham com pessoas, e isso é muito sério. Eu acho que inclusive os jovens, quando falam, eu vou escolher uma profissão, você tem ideia do que você está escolhendo? Porque você vai trabalhar com pessoas. O comportamento humano não é fácil. É diferente de eu botar um fone e ficar na frente do computador o dia inteiro. Eu não vou lidar com outras pessoas. Agora, quando eu lido com pessoas, quando eu sou conselheiro, quando eu sou síndico, eu preciso entender, eu estou pronto para aquilo, eu preciso me preparar para aquilo. Será que só boa vontade é suficiente? Ou eu preciso de uma formação para isso? Essa é uma pergunta importante, entendeu? Então, a própria pessoa tem que ter... Às vezes ela não tem essa consciência. Não. Né? Nós temos pessoas que param em fila dupla, nós temos pessoas que param em vaga de deficiente dentro do shopping
sem o menor dor, constrangimento e tal. E se não tivesse uma câmera, entendeu? Os estudos, eu fiz durante um tempo, 2 anos, estudos sobre honestidade. Cara, é um tema simplesmente sensacional. A honestidade, ela depende de uma cultura ética do lugar, né? Então, em alguns países onde a cultura é mais sofisticada, determinados comportamentos são inaceitáveis. Em outros, onde a ética é um pouco mais, né, flexível, mais flexível, então alguns comportamentos são toleráveis. Então, assim, será que determinados tipos de comportamento de conselheiro assim, são adequados? Essa é uma pergunta que a gente deveria se perguntar. Ou a gente está buscando a excelência de verdade? Então, seria, e isso vale para qualquer profissão, mas nós estamos aqui fazendo uma reflexão no caso do síndico. Então, eu acho que se faz necessário uma formação para isso. Uma formação que as pessoas vão, pô, eu não estava percebendo isso. Né? Os estudos de honestidade são incríveis, são maravilhosos. Né? A gente vai ter a oportunidade de falar disso. Honestidade é uma virtude. Que é uma virtude. Ninguém levanta a mão para dizer, olha, eu sou honesto. É igual político que em época de eleição fala, viu, eu sou honesto. É óbvio, você não precisaria ficar fazendo propaganda da sua honestidade. Isso é o mínimo que você precisa. As virtudes não se levantam bandeiras para elas. Olha, eu sou grato. Olha, eu sou honesto. Olha, eu sou humilde. Olha, eu tenho justiça em mim. Não, faz parte da construção humana. Faz parte do caráter. Você falou da sabedoria agora há pouco. Quando você tem uma pessoa que é virtuosa, ela fica tão robusta que ela se torna sábia para lidar com as adversidades da vida. Uhum. E aí o caráter dela melhora e se fortalece. Nós vivemos tempos... Todo tempo é tempo difícil. As pessoas todos os tempos são tempos difíceis. Mas como lidar com os tempos difíceis? Quando você se torna virtuoso... Fica mais fácil. Fica mais... Não é que você vai ter menos problemas, é que você vai saber gerenciar os problemas da melhor maneira. Cara, o ser humano é surpreendente o pensamento por trás dele, né? Porque tudo isso é um pensamento por trás do humano, por trás das ações humanas. Mas, se você está gostando aqui desse programa, a gente vai criar um programa em 2 blocos. Vamos falar um pouco sobre felicidade no próximo bloco. Esse daí é um tema que você e eu já batemos uma bolinha aqui, mas só lembrando que a gente conversou bastante hoje aqui sobre a questão da ética. O Luiz nos trouxe aí tantos subsídios aí para entender um pouco mais esse envolvimento no condomínio, o que é ética, o que é coletivo. Não sei se vocês estão gostando, mas eu adoro o papo com o Ives aqui, é sempre um prazer falar com ele. Bom, então não se esqueça, se você está gostando desse programa, por favor, dê o like, se inscreva no nosso canal também, fique atento porque este programa passa a ser transmitido também pelo Spotify, você pode acompanhar o Síndico em Ação por lá também. E não esqueça de nos seguir no Instagram, vai aparecer aqui o nosso Instagram para você nos seguir, nos acompanhem lá, muita informação para você também e até o próximo programa para a gente falar sobre felicidade. Até lá!